A paz, meus queridos. Hoje eu gostaria de falar sobre um tema que vem mexendo comigo há alguns dias. Vencendo os traumas e frustrações para viver o propósito. Eu sei que é um tema complexo, difícil de se falar, difícil de se tratar. Talvez seja até mais fácil falar do que tratar. Porque todos nós, em algum dado momento da vida, sofremos algum tipo de trauma. Seja ele emocional, um trauma familiar, um problema conjugal, um problema financeiro, um problema espiritual, ou quem sabe até mesmo dentro da igreja, no grupo específico, no convívio ali com os irmãos, ou até com a liderança. Todos nós, em algum momento, devemos já ter passado por algum momento traumático, um problema angustiante, uma situação que nos frustrou, que nos abateu, que nos deprimiu. E é natural que quando temos uma experiência como essa, queiramos nos afastar, queiramos negligenciar, nos furtar daquilo que fazíamos muitas vezes com tanta alegria. É bem isso do que eu quero falar hoje, porque o que eu tenho visto é inúmeras pessoas machucadas, feridas, angustiadas e não cumprindo o propósito, por medo de se machucarem novamente, por medo das decepções, por medo de serem mais uma vez perseguidas, maltratadas, feridas, decepcionadas. Talvez esta tenha sido uma das maiores estratégias do inimigo nos últimos meses. Eu acredito que você deve conhecer alguém, ou talvez até você esteja assim, vivendo esse momento de negligenciar o chamado, o propósito de Deus para a sua vida, porque você foi ferido em algum momento por alguém. Talvez você não queira no ambiente conjugal abrir mais o seu coração, porque o seu cônjuge te machucou. Talvez na questão empresarial, ou até no seu trabalho, você não queira se dedicar tanto porque alguém não te valorizou, ou até você foi trapaceado, passado para trás. No ambiente da igreja, talvez você não se empenhe tanto, não entre nos ministérios, não queira se dedicar a fazer a obra, porque você também tenha sido machucado e se frustrou. E isso tem acometido muitos cristãos. Eu gostaria de ler com você um texto de Paulo que me chama muita atenção sobre isso, que é Paulo escrevendo aos Filipenses, uma das cartas da prisão. Paulo escreve aos Filipenses capítulo 3, verso 13 ao verso 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo que tenha alcançado. Olha Paulo dizendo que não julga e não achava que tinha alcançado isso, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Jesus Cristo. Olha Paulo, apóstolo Paulo, um dos maiores expoentes do Novo Testamento, um homem que dedicou sua vida inteira à obra, ao ministério, a ajudar os outros. Como ele diz um texto muito interessante também, eu de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas almas, ainda que amando-as seja menos amado. Paulo escreveu tudo isso, se dedicou tanto à obra do Senhor, viagens missionárias, naufrágios, apedrejamento, açoites e tantas coisas. E ele diz, olha, eu não julgo que tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Eu esqueço das coisas que para trás ficam e prossigo para o alvo, para que estão diante de mim. É interessante porque isso fala para nós também, muito, porque às vezes ficamos presos a esses traumas, a esses malefícios que alguém nos fez e deixamos de caminhar, deixamos de fazer aquilo que é preciso ser feito. Eu fico pensando, por exemplo, na história de José. José, não José, filho de Jacó, mas José, marido de Maria. José, ele era da linhagem de Davi, descendente de Davi, portanto, deveria ser alguém considerado nobre na sociedade. Devia ter um grau hierárquico na sociedade diferenciado, mas não era o caso. José não tinha privilégios como monarca, como descendente de Davi. José morava numa região tida como
uma região sem valor, sem muito mérito, Galileia. E tanto é que Jesus depois é falado sobre isso, né? Que por ser da Galileia, será que viria alguma coisa boa da Galileia? E José morava ali. Posteriormente, ele precisa ir até Belém, a terra natal. Voltando lá, sem prestígio algum, volta à sua terra por conta de um censo, um decreto de um censo. Ele precisava ir lá, vai ele e Maria, tanto é que Jesus nasce lá em Belém. E desprovido de prestígio. Então veja, se José ficasse preso a isso, preso ao que não conquistou, ao que não foi, não reconhecido, né? Ele não cumpriria o principal chamado, seu principal propósito, que era cuidar de Jesus, proteger, sustentar, instruir o menino Jesus. José, ele caminhou e foi adiante, não se prendendo às coisas do passado, não se prendendo a limitações, não se prendendo a perseguições, porque estão me perseguindo, eu deveria ser o rei, não esse. Enfim, ele tinha motivos para questionar e mesmo assim não questionou e seguiu adiante. Jonas tinha todo o histórico de conhecer a cidade de Nínive, conhecer o malefício, os males que os ninivitas faziam, mas mesmo assim ele se opôs, não quis ir e acabou indo porque Deus tinha de fato um propósito na vida dele para que fosse lá. O fato é que nem todos nós somos Jonas, ou seja, nem sempre Deus vai insistir tanto que façamos algo. Cabe a nós essa decisão, cabe a nós o decidir e fazer. Como Isaías uma vez profetizou, eis-me aqui, envia-me a mim. Será que somos capazes de abrir mão dos nossos flagelos? Nem sei se essa palavra é a correta. Se podemos abrir mão dos nossos traumas, da nossa dor para cumprir o chamado, cumprir o propósito, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Prossigo para as que estão diante de mim. Meu querido, Deus tem algo a fazer, mas depende da nossa posição, do nosso posicionamento. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e aí vai adiante. Porque é preciso, é condicional, é um posicionamento. Eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías teve que declarar isso. É preciso se posicionar. Mais do que falar, mais do que pregar, mais do que orar. Às vezes nós precisamos nos posicionar em ações práticas. Porque eu vejo, de fato, muitas pessoas orando, muitas pessoas indo às igrejas, cultuando até, mas sem se envolver, sem se dedicar, sem se lançar. É preciso que nessa geração aconteça isso com urgência, com brevidade, porque Jesus está voltando, sim. Não é balela, não é pregação, não é jargão, está voltando. Se você parar para observar a natureza, o cenário político, o cenário econômico mundial, você vai perceber que Jesus está voltando, sim. E ainda, não olhando para o advento da volta de Cristo, olhando para a sociedade, quantas pessoas estão morrendo hoje sem ter tido salvação, acesso a uma palavra de salvação, acesso à sua influência como cristão, acesso ao seu posicionamento como crente. Não digo só dentro da igreja, mas fora da igreja principalmente. Porque vemos pessoas ao nosso redor passando momentos tão difíceis, tão difíceis. Nós até também passamos por momentos assim. E cadê o amigo? Cadê o irmão? Cadê o bom samaritano? Estamos necessitados de bons samaritanos que tenham atitudes, mais do que nome, mais do que título, mais do que credenciais. Tenham atitude de servirem a Deus com coração íntegro e inteiro para o Senhor. Se deixe lançar, se deixe ser usado pelo Senhor. Dedique-se de verdade. Não apenas seja um telespectador, um observador do que está acontecendo, mas seja um protagonista da fé. Quase não sai a palavra, mas se lance pela obra. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avancemos para o alvo, que é Cristo Jesus. Que Deus em Cristo vos abençoe.